Olá, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é o Anderson Gonçalves. Pela graça de Deus, mais uma semana nós estamos aqui para refletirmos na sexta lição da Escola Dominical, Davi, um casamento real. Antes de iniciarmos propriamente a nossa lição, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube e também ativasse o sininho. Sempre quando postarmos um novo conteúdo, chegará informação para você. Quando nós observamos Davi e um casamento real, eu gostaria que você interagisse com o seu aluno, perguntando a ele, por que é que o casamento é importante? Qual a definição de um casamento abençoado? Por exemplo, quando eu estou fazendo aqui essa lição da Escola Dominical, tem um rapaz aqui que também quer casar e sabe dos desafios que é a escolha de um casamento. No texto principal diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, ao longo da lição, perceberemos que uma das atitudes e virtudes de Davi é a sua humildade. Sabemos que o casamento ele é a segunda decisão mais importante da vida da pessoa. A primeira é a salvação da sua alma, a decisão de aceitar a Jesus. A segunda é o casamento. Quando olhamos para Provérbios 18, 22, diz que quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Entretanto, durante essa lição, vamos falar sobre o enlace matrimonial, o casamento de Davi e Mical. Para isso, no tópico primeiro, vamos falar sobre um noivo humilde. O que significa humildade? Bem, a definição do dicionário diz que humildade é uma pessoa modesta, uma pessoa simples, ou seja, que conhece e que tem consciência dos seus próprios limites. Quando observamos em Davi, percebemos que quando os servos de Saul foram lhe dizer da possibilidade de casar com uma das filhas do rei, ele diz: quem sou eu? Quem é a casa do meu pai para que eu me case com uma das filhas do rei? Ou seja, existe uma característica de humildade. Você olha para Davi e percebe que ele não é alguém ganancioso nem oportunista, mas alguém que sabe o seu lugar e vive sempre com humildade. Ele poderia entender isso e ver como uma oportunidade de ascensão social, econômica. Porém, um homem segundo o coração de Deus repudia tais características. A primeira proposta de Saul era para que Davi casasse com Merabe. Entretanto, não se efetivou o casamento. A segunda proposta de Saul é para que ele se casasse com Mical. E havia uma proposta, e essa proposta era que ele entregasse um dote. Qual era o dote? A morte de 100 filisteus. Entretanto, a história diz que Davi não matou 100, matou 200. Ou seja, Davi se casou com Mical. E o seu perfil é um perfil de humildade. Não é um perfil de narcisismo ou de individualismo, mas um perfil de alguém humilde. Quando eu olho para Davi, eu também vejo um reflexo do comportamento de Cristo. Cristo mostrou a sua humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ou seja, evidencia que pessoas que são humildes tendem a ser abençoadas por Deus. E para isso, jovem, é necessário você ter um padrão de humildade. Case-se com pessoas que tenham um padrão de humildade. Quando chegamos ao terceiro ponto, diz a humildade na vida do cristão. Apresenta um contraponto vital, propondo ao ser humano uma perspectiva marcada por seus sentimentos. Então, Davi revela alguém que é humilde. O segundo ponto fala sobre Mical e o seu amor por Davi. É interessante esse ponto, e analisando também o livro de apoio, quando fala sobre
o amor de Mical, fala sobre a distinção entre a paixão e o amor. E o jovem, professor, deve observar isso, porque a paixão, ela não é algo relacionado à razão, mas sim propriamente um sentimento. Agora, o amor não. O amor está devidamente dentro da razão. Ou seja, o jovem deve analisar filtros. Ele deve ver se essa moça ou se esse rapaz é fiel a Deus, amoroso aos pais, se tem bons comportamentos. É necessário ter amor. Para isso, ter um casamento. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, a Bíblia diz assim que o marido, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, dando a evidência da importância do casamento. E talvez esse seja o ponto alto da lição, o casamento e o amor de Mical, porque quando observamos essa lição, vemos que Isaac, ele amava a Rebeca, e ele buscava um casamento. E qual foi o comportamento de Isaac? A Bíblia diz que ele saiu para orar. O jovem, antes de toda e qualquer decisão de casamento, ele precisa orar a Deus, para que Deus dê a ele uma direção sábia, a fim de que o seu casamento seja bênção e que o nome de Deus seja glorificado. Quando chegamos ao segundo ponto, diz uma vítima das circunstâncias. Quando olhamos a história, percebemos que Davi, quando fugiu de Saul, Saul deu a sua filha, Mical, para um outro homem. Assim era no Antigo Testamento a vida das mulheres. As mulheres, por exemplo, não poderiam estudar, não poderiam ser alfabetizadas. As mulheres, elas só poderiam ir até um pátio no templo, não poderiam ter outros acessos. É na vinda de Cristo que as mulheres, elas têm protagonismo, que elas têm outras oportunidades. E quando nós olhamos para a vida de Mical, nós percebemos que ela sofreu. E aí é uma importante lição para você, professor, conversar com seus jovens sobre as difíceis circunstâncias que eles têm enfrentado. Lembrando que é possível vencer tudo com a graça de Deus. Quando olhamos para o casamento de Davi e Mical, professor, observamos que há um problema de diálogo, há um problema de desprezo mútuo e intolerância. Diga ao jovem a importância do namoro, conversar, dialogar, a fim de tomar boas decisões e não se arrepender após o casamento. Quando chegamos ao terceiro ponto, lá está dizendo sobre Deus era com Davi. As armadilhas de Saul foram tantas. Inclusive, em uma vez, Saul utilizou-se até de Mical, querendo matar a Davi. Mas quando nós observamos para a história, vemos que Deus era com Davi. E porque Deus era com Davi, Davi venceu toda e qualquer armadilha. É interessante ver isso e essa história, porque nós observamos em José, lá no Egito, Deus era com ele. Ele prosperou no campo, na casa de Potifar, também no presídio e também como governador do Egito. Por quê? Deus era com ele. Se Deus for conosco, a nossa história será uma história de vitórias para a glória de Deus. Fale isso para o jovem. Esse é o ponto alto da lição. É o jovem que precisa entender que se Deus for com ele, a sua história será de realizações. Um outro exemplo, Daniel. Deus era com ele. E porque Deus era com ele, a Bíblia diz que ele foi homem próspero e abençoado na Babilônia. Deus foi com Isaac, né? A história bíblica diz que os pastores de Gerar queriam contender com Isaac, mas Isaac não contendia, deixava os postos e ia à frente. Por quê? Porque entendia que Deus era com ele e ele tinha grandes vitórias. Sendo assim, quando Deus é conosco, é a possibilidade, ou melhor, é a garantia de grandes vitórias. Seja qual for o desafio, confie em Deus e Deus te dará a vitória. Concluímos essa lição dizendo que, diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade
e a preciosidade do amor no casamento. Mas aprendemos também que a falta de diálogo, empatia e do respeito mútuo pode gerar grandes prejuízos. Sendo assim, professor, encerre orando pelo seu jovem e dizendo a ele a importância dessa decisão e que Deus venha o abençoar para ter um futuro de grandes bênçãos na presença de Deus. Ao final do vídeo, acesse o link abaixo da publicação. Lá terá o nosso material de apoio. Fazendo assim, ele pode te auxiliar, professor, na sua aula e também a você, aluno, na sua compreensão. Semana que vem, nós voltamos. Deus te abençoe.